Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Perceba que aí ele reconhece quem é Jesus. Ele reconhece ser um pecador, ser uma pessoa falha, porque ele diz, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Eu tenho autoridade. Eu digo aos meus servos, vai, vem, faz isto. E eles vão, vêm e fazem. E ele reconhece a autoridade de Cristo. É maravilhosa essa mensagem. Eu gosto muito dessa mensagem do centurião. E voltando para casa, os que tinham sido enviados acharam são o servo que tinha estado enfermo. Ele depositou toda a fé na palavra do Senhor Jesus. Isso é muito forte de se pensar. Não que a fé ela tenha poder, porque quem tem poder é o Deus que age através da fé. A fé não é a fé que move montanhas. É o Deus que opera através da fé, que move as montanhas. A fé é como um meio de Deus agir. É semelhante à oração. A oração ela não tem poder. A oração é um meio de Deus agir com poder. Se fosse assim, qualquer pessoa poderia orar e coisas terríveis acontecer. Perceba que quando Elias ora, diz a palavra do Senhor que não chove por tantos anos e tantos meses. Deus brada do céu, seja feito conforme a palavra do meu servo Elias. E não choveu. Perceba que é a autoridade divina agindo por intermédio da oração. Quando a mulher do fluxo de sangue toca nas orlas da veste de Jesus, não foi a fé dela que provocou a cura, mas o poder de Jesus através da fé que causou a cura. Às vezes alguém pode dizer, eu fui curado disso, eu fui curada daquilo, porque eu tenho fé. Mas se precipita, está equivocado. Porque não é a fé, é o Deus que age por trás da fé, por intermédio da fé. Aqui Jesus. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem mesmo em Israel tinha achado tanta fé. E voltando para casa os que tinham sido enviados, acharam são o servo que tinha estado enfermo. Então perceba que nós não podemos erguer a fé como um ídolo, como um Deus, mas que nós a podemos erguer como um meio de escapatória, como um meio de solução, como um meio de providência. No momento em que Moisés ele se vê de frente com aquele mar gigantesco, uma multidão próxima dele e um exército egípcio perseguindo eles, Moisés ele lembra de Deus e ele vai orar a Deus. Perceba que a fé ela entra em ação. A fé que era ativa no coração de Moisés, ela o leva a lembrar de Deus. E no momento em que ele lembra de Deus,
Tenho certeza que passou uma retrospectiva do que ele viveu lá no Egito, enquanto Deus assolava os egípcios com as 10 pragas. Tenho certeza que Moisés lembrou do Deus que apareceu diante da sarça. Então Moisés ele vai orar pela atividade da fé. E no momento em que ele vai orar, Deus não só ouve a oração, como ele atende a oração. E ele responde à oração de Moisés. Perceba que Deus ele diz: Moisés, tu vai estender o cajado sobre o mar. E o mar ele vai se partir ao meio. E você e o povo vão passar a pés enxutos. E quando você chegar do outro lado, estende novamente o cajado para que o mar se feche. E o plano de Deus é concretizado, é concluído, destruindo todos os egípcios que o perseguiam. Perceba a essência da fé, o quanto a fé é especial. Por quê? Porque a fé, ela conectou o homem a Deus, conectou o homem à solução que é Jesus. Quando o homem ele se encontra num momento difícil, a fé ela vai ativar como um sensor. A fé ela é como se fosse a bússola para algo que é impossível se tornar possível, porque a fé ela vai mostrar quem é Deus. A fé ela vai dizer que existe Deus. No coração de Marta e Maria só havia tristeza, angústia e sofrimento, porque Lázaro tinha morrido já fazia 4 dias. E ela disse: Mestre, se tu tivestes aqui, Lázaro não teria morrido. Mas se elas tivessem atentado para o poder que existe por trás da fé, elas poderiam ter pensado diferente, quem sabe ter dito: vamos usar a fé, vamos clamar. Jesus é a solução. Nada está perdido. Mas Jesus mesmo assim ele age. Porque Jesus ele se move de íntima compaixão quando vê alguém no sofrimento, angustiado. Às vezes nós não sabemos como usar a fé, como praticar a fé. É por isso que nós precisamos da ajuda, do auxílio do Espírito Santo, para que ele nos ensine como praticar, como usar a fé. Porque Deus ele derrama sobre nós ferramentas, dons espirituais que nós mesmos, por nós mesmos, não conseguiremos usar, praticar da forma que agrada a Deus, da forma certa. Mas nós temos a ajuda do Espírito de Deus para conseguir usar, para conseguir pôr em prática. Não adianta nós ler a palavra pela fé em Deus, orar, mas nós não saber praticar. Nós não ter ajuda para praticar. É por isso que às vezes em minha oração eu oro dizendo: Senhor, não adianta nós orarmos e não ser ouvidos por Ti. A nossa oração será em vão. Não vai, qual o proveito que vai ter se nós orar e não for ouvido por Ti? Qual proveito vai ter se você for orar, passar 10, 15, 25 minutos orando e saber que Deus não vai te ouvir?
vai ser em vão a sua oração. Mas se você orar e ter a certeza que Deus ele vai te ouvir, que Deus ele vai te responder, que Deus ele não vai te deixar desamparado. Perceba que isso daí é precioso. Então, imagina o coração do centurião de Cafarnaum, como ele ficou aqui. Pela fé, ele já teve a certeza de que aconteceu o milagre com o seu servo, que o seu servo seria curado. Então, pela fé, nós temos que ter a certeza de que Deus é fiel e justo para nos perdoar, para nos curar, para nos abençoar, porque é o único ser sobrenatural que o homem depende, é de Deus. Então Deus é totalmente ciente de que o homem é totalmente dependente dele, de que o homem é frágil, muito frágil e fraco. Nós somos fracos e a fé nos mostra isso, que somos fracos, que Deus é forte, que precisamos, que Deus é suficiente, que Deus é providência, que Deus é ajuda. Então a fé, ela é essencial. Agora devemos saber usar a fé, para não colocarmos a fé no lugar de Deus, trocar as coisas e ficarmos sem a bênção. Amém? Amém. Que Deus abençoe a nossa mente, o nosso coração, nos dê entendimento e sabedoria para praticar a fé, praticar a oração, praticar a sua palavra. Nos dê força, nos dê saúde, vigor, nos dê autoridade para combater o mal, para combater os perigos, para permanecer firme diante da sua presença. Que Deus nos perdoe os erros, nos perdoe nossas falhas, nos perdoe os pecados e nos ajude a caminhar firmes, nos ajude a ser constantes na sua presença. Que Deus proteja a nossa família, proteja os nossos amigos, que Deus abençoe quem nos persegue, que Deus abençoe os nossos inimigos, que Deus continue resgatando, salvando e transformando vidas, que Deus liberte os alcoólatras, que Deus liberte os viciados, pelo poder do Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça e da ira vindoura. Que Deus continue fortalecendo o seu povo, nos ajude a caminhar. Que Jesus Cristo seja a nossa base, nosso refúgio. Em nome de Jesus Cristo.